Você pode fazer melhor? Bom dia, paz do Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. O Senhor, Ele é sempre especial comigo porque sempre existe uma conexão da palavra e do louvor que está sendo tocado. Sempre. E o Senhor me deu uma palavra na semana passada, na semana retrasada, quando fomos lá em Feira de Santana ministrar uma palavra, eu queria dividir ela com vocês. Está lá no livro de Atos, capítulo 12. Aleluia. Todos abriram sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 12? Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Vá nesse fundo musical, Lu, de Deus abrindo o caminho, que eu gostei disso, viu? Deixe nessa altura mesmo. Todos estão me ouvindo, amém? Atos capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara a Deus, continuou matando e prendeu a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repita comigo: fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes, aleluia, ventilador, e quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com suas cadeias, ou seja, ele estava preso, acorrentado, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia Pedro que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma esta porta. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo do Senhor se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor o enviou, o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. Amém? Pode fechar sua Bíblia. Essa palavra, ela mexeu muito comigo. Só que eu queria lhe fazer uma pergunta: o que é que a igreja busca, mesmo quando está em momentos de tribulação? Você poderia me responder? Mesmo quando estamos em momentos difíceis, o que é que a igreja do Senhor busca? Paz. Uma das coisas é paz. E o que é que acontece quando a igreja ora?
Olha para o seu irmão que está do lado. Olha para ele e diga assim: milagre. Muitos de nós podemos estar vivendo esses momentos difíceis, buscando essa paz. Mas aqui conta a história de o rei Herodes, que estendeu a mão, lá no versículo 1, sobre a vida de Pedro. E de todo aquele que pregava a palavra do Senhor. Herodes matou Tiago e começou a perseguir todo o povo de Deus, porque os judeus, os tradicionais, eles queriam matar todo aquele que proferiam a palavra e o nome de Jesus. E pense que era uma agonia naquela época. Pedro foi preso por Herodes, só que ele não podia matar Herodes naquele momento. Por quê? Porque era a festa dos pães ázimos, aquilo que antecedia. Ázimos, desculpa. Minha apóstola corrige logo lá de baixo. Está pensando que não tem ninguém olhando a gente? Aleluia. E ninguém podia, naquele momento, ser morto. Por isso que Pedro não foi morto imediatamente quando foi preso. Pedro foi levado para a prisão. Todos aqui viram e leram isso. Só que quando Pedro foi preso, aí eu queria trazer algumas coisinhas rápidas para vocês em 2 minutinhos. Primeira coisa, nós vimos que Pedro estava encarcerado. Tinham 16 guardas guardando Pedro. Pense como Pedro era importante para Herodes. Numa prisão escura. E a Bíblia diz o que no versículo 5, Val? Que a igreja orava por Pedro. E o que foi que Deus enviou lá no cárcere? Um anjo. O anjo do Senhor. E a primeira coisa que esse anjo fez foi o quê? Ele levou luz em meio às trevas. Um lugar que era escuro, um lugar que cheirava a morte. O anjo do Senhor entrou naquele lugar e levou luz em meio às trevas. E Pedro estava cheio de quê? De paz. Como o pastor Pedro estava cheio de paz, sabendo que ele podia morrer a qualquer momento. A palavra do Senhor diz, no versículo 7, que veio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando Pedro do lado, o despertou dizendo: levanta-te. Quem é que poderia estar em uma prisão em paz? Qual homem ficaria em paz em uma prisão sabendo que dentro de alguns dias ele poderia estar morrendo? Só aqueles que confiam no Senhor. De repente você pode estar passando por um momento muito difícil na sua vida. Um momento muito bom, amém? Mas o Senhor muitas vezes nos faz passar por essas provas para testar o nosso caráter e muitas outras coisas. Eu tenho preparado uma palavra que fala assim: José sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de José. José era um menino, era novo, mas imagina você, novo, tendo a certeza pelo sonho que seus pais e seus irmãos se dobravam diante de você. Novo. Será que Deus não teria que testar o caráter de José para que aquele grande dia chegasse na vida dele? Para que a palavra de Deus se cumpra na vida dele? Pense sobre isso depois. E assim foi, Pedro estava em paz na prisão. O que eu quero te dizer, igreja, que Deus, Ele envia paz aos que são perseguidos. Que Deus, Ele envia o seu anjo na prisão. Que Deus, Ele envia luz nas trevas. Que Deus envia despertamento e libertação para a igreja, porque Pedro estava lá como o livro de Salmo 4, 8. Ele deita e dorme. Um crente tem que ser assim, ele tem que deitar e dormir, independente do que está acontecendo na vida dele. Pedro estava tão em paz que o anjo tocou nele e falou assim: olha, levanta aí, porque a gente vai cair fora da prisão agora. Deus mostra
o caminho em meio às trevas. Pedro acordou, despertou, tomou aquele susto com o anjo. O anjo falou: olha, se veste, bota a sua roupa, veste sua sandália, coloca a tua capa e me segue, que eu vou te mostrar o caminho. O anjo na frente, Pedro atrás. Pedro passou pelas guardas, ninguém tocou. As correntes que prendiam Pedro naquela prisão caíram das mãos de Pedro. E a porta da prisão, que estava outrora fechada, ela se abriu sem ninguém tocar naquela prisão. Deus vai abrir a porta do seu milagre. Eu queria que os amados irmãos, diáconos e obreiros distribuíssem os envelopes de dízimo e ofertas. E quando você começar a cantar esse louvor, que Deus vai abrir o caminho, se lembra dessa palavra. E você vai vir entregar a sua oferta, o seu dízimo, marchando. Cadê os cestos? Estão aqui? Amém? Você poderia ficar de pé, toda a igreja? Toda a igreja. E para finalizar, preste atenção aqui, ó. Tá na agulha aí, Lore? Tá na agulha. Vai precisar desse aqui ou desse aí? Não, tá aqui. Pode ir por aí? Você vai vir na fé, amém? De Atos 12. Você crê que se você orar por você mesmo, as coisas podem acontecer? Se você crê numa fé sobrenatural, que sua vida pode ser transformada, as coisas podem acontecer? Aleluia. Tá faltando uma pessoa aqui para pegar esse cesto. Você pode vir, Bárbara, por favor? Fica aqui no meio, Bárbara. Fica aqui no meio, ó. Aleluia. Vocês receberam essa palavra no seu coração? Hein? Então, ó, venha com fé, amém? Porque deixa eu te falar uma coisa. Deus, olha para o seu irmão e fala assim, ó, Deus, mas com mais fé, Deus sempre vai frustrar os planos de Satanás contra a sua vida. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Agora vem pegando fogo, viu? Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo. E aí? Pega suas mãos, tua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oh, Jesus. Com muito louvor. Cadê a igreja? Com muito louvor. Com muito louvor. Com muito louvor. Muito louvor. Cadê a igreja? Vá! Eu quero ouvir só vocês, vá. Deus vai na frente. Mais forte. Rasga o céu. Levanta o teto. Tá fraco, tá fraco, tá fraco. Segura aí, para aí, Tico. Para aí tudo, para. Tá fraco, tá fraco. Vocês estão assim, ó. Ó, pra essa igreja, frente, Lorena, abrindo pra essa caminho. igreja que quer ver o anjo entrar na prisão, Pois fazer passar pela guarda, Eu também acho. abrir as portas. Quer ver eles mudarem? Quer ver eles mudarem? Quero ver. Vá! Tchá! 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 Agora eu quero ver você! Vá! Vá! Pra cima! Vá! Deus vai na frente, abrindo o caminho. Vambora! Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha, caminha contigo. Cadê o povo apostólico? É isso aí! Com
caiu, pastor Otávio. E o anjo sumiu da frente de Pedro. E Pedro caiu na real. Opa, verdadeiramente foi o Senhor que estava comigo. E Pedro viu a casa de um irmão. O anjo levou Pedro na porta da casa onde estava a igreja, orando para que Pedro fosse liberto. Pedro bateu na porta. Aí veio uma menina chamada Rod abrir a porta. Quem é? Sou eu, Pedro. A menina tomou um susto. E aí ela foi falar com os meninos lá que estavam orando. Ó, galera, ó, tem uma pessoa na porta dizendo que é Pedro, porque ela evidentemente também estava com medo de ser o exército romano para pegar ela e matar também. Aí os caras que estavam orando pelo milagre, os caras que estavam orando para a libertação de Pedro, que nada, rapaz, deve ser o seu anjo. Deve ser o seu anjo. Aquelas mesmas pessoas que estavam orando pelo milagre não estavam acreditando que o milagre estava na porta. O milagre pode estar batendo na sua porta. Deus vai lhe assustar com o tamanho do milagre que vai chegar na sua vida. Com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, agora, com aleluia, muito louvor. aleluia, aleluia. Quem está fazendo aniversário aqui hoje? Levanta sua mão. Quem está fazendo aniversário hoje? Hoje? Quem é? Ela, Joelma? Vem cá, Joelma, por favor. Eu não vou gastar 2 minutos. Fica aqui, Joelma, com o pastor Otávio, esse pastorzão. Eu vou falar porque eu sou pastor Bocão. Deixa eu te falar uma coisa. Joelma, para quem não sabe, eu não conheço Joelma, eu estou conhecendo hoje. Conhecia você, Joelma? Não conhecia a Joelma. Só que eu fiquei sabendo da história de Joelma. Eu não sei o que Joelma está passando. Não sei se Joelma tem muito, não sei se Joelma tem pouco, não sei. Eu só sei de uma coisa, que o geladinho que muita gente toma no final do culto aí é dela. Só que esse geladinho que você chupa gostosão, grossão aí no final do culto, delícia, não é gostoso? Quem não provou, prove. Leve para casa para depois tomar, depois do seu almoço, do jantar. Joelma, ela oferta esse geladinho para a igreja. Oferta. Ela tem um trabalho, deve ser chato fazer geladinho, né? Botar aquele negócio, fazer suco, coar, não sei o que, botar açúcar, gastar dinheiro, não sei o que, abrir aquele saco, pegar aqui uma garrafinha, um funil e jogar dentro. Deve ser um saco fazer geladinho. Mas quem faz as coisas para Deus deve ser maravilhoso. Ela oferta todo domingo. E pelo que eu ouvi falar, é até quando Deus falar com ela. Então, a palavra do Senhor diz que ela está semeando no céu. Se você crê, eu creio. E traz de ônibus. Está fazendo aniversário hoje, essa bênção do Senhor Jesus. Será que a igreja poderia levantar a mão sobre a vida de Joelma? Olha para lá, Joelma, não olha para mim não, olha para lá para a igreja, ó. Olha para lá, Joelma, toma coragem, Jesus. Será que você pode orar pela vida de Joelma, amém? Aleluia. Pai, nós oramos pela vida da tua filha, serva do Senhor Joelma. Nós agradecemos ao Senhor porque ela faz mais um ano de vida, Senhor, na tua presença. E que as portas dos céus possam se abrir, meu Deus, sobre a vida da tua filha. E que as bênçãos do Senhor possam encontrar Joelma, meu Pai. Pai, em nome de Jesus, que seja recalcada, sacudida e transbordante o teu milagre, Jesus. Abre as portas dos céus, meu Pai, com unção, com fogo, com poder e glória, meu Pai. E que ela possa fazer ainda muitos mais aniversários na tua presença, em nome de Jesus. E que a felicidade
seja uma característica da tua filha. Meu Deus, aonde ela precisa do milagre, faz como fez na vida de Pedro, bate a porta e faz com que ela abra a porta e contemple um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Da mesma forma, nós oramos pelos dízimos e ofertas, Senhor. Ó Deus, o povo ofertou, o povo dizimou, o povo fez propósito na tua casa, meu Senhor. Pai, recebe no teu altar, meu Deus, os dízimos, as ofertas levantadas ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Que o povo do Senhor Jesus, ele possa ser surpreendido com espanto, meu Deus, um grande milagre. Ó Deus, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o povo de Deus diz amém. Amém. Aplauda ao Senhor. Pegue sua Bíblia e abra no livro de Jonas. Amém? Enquanto você abre no livro de Jonas, eu quero chamar agora os jovens da RJAA, amém? Para irem para a sua sala lá, para a ministração que vocês vão receber nessa manhã. Então você que abriu sua Bíblia em Jonas, capítulo 1 mesmo, a partir do versículo 1, nós vamos ler. Aleluia, diz assim: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde e lancemo-nos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois saibam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, porquanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que
tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, essa é a tua palavra, Senhor. Sabemos que a tua palavra é verdadeira. Sabemos que a tua palavra é a revelação do teu Espírito aos homens. Sabemos que a tua palavra é a tua voz para a igreja, Senhor. Por isso nós te pedimos nesta manhã, Espírito Santo, fala conosco, fala aos nossos corações. Toma o teu lugar, Senhor, nesta manhã, em nossas vidas. Toma a direção de todas as coisas aqui. Espírito Santo, envia anjos a este lugar. Pai, nesta hora, em nome de Jesus, nós repreendemos todo ladrão da semente. Pai, em nome de Jesus, Satanás não poderá roubar a palavra de Deus lançada nessa manhã nos corações. Por isso eu profetizo que a tua palavra vai germinar e ela vai frutificar a 30, a 60 e a 100 por um, conforme o Senhor preparou para cada um que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor e a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Nesta hora você pode se assentar. E eu gostaria de saber primeiro se tem alguém aqui nos visitando. Temos visitantes aqui nessa manhã? Amém. O que a igreja vai dizer? Olhe para trás, irmãos, tem vários visitantes. O que você vai dizer para eles? Vamos lá? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, traga mais gente e fique com a gente. Se você não congrega em uma igreja, amém? Quem está nos visitando, fique com sua mão levantada. Nossos diáconos vão te entregar aí uma lembrancinha da igreja para também adoçar aí você, amém? Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda neste lugar. Deus te abençoe, aleluia. Nessa manhã nós vamos falar com esse texto sobre algo tão importante. Quem aqui conhece alguém ou já ouviu falar sobre alguém que era muito talentoso, muito capacitado, muito inteligente, muito preparado na teoria, muito preparado teoricamente, tecnicamente, mas que por falta de subordinação ou por insubordinação, perdeu o emprego, foi demitido. Quem já ouviu isso? Alguém aqui já ouviu? Eu já ouvi. Eu já vi e ouvi. Porque, queridos, deixa eu te dizer uma coisa nessa manhã. Deus, a Bíblia diz que Ele já repartiu sobre os homens, sobre todos os homens, talentos e dons. Ele repartiu. Mas os dons e os talentos não impressionam a Deus. Nossos dons e talentos não impressionam o Senhor. O que agrada ao coração de Deus é a nossa obediência à sua vontade. E nós vamos falar nessa manhã sobre 2 tipos de obediência. E você vai fazer a sua análise. Como Paulo mesmo declarou quando ele recebeu a revelação da ceia do Senhor, ele mesmo declarou: cada um examine-se a si mesmo. Então, nessa manhã, não é para você pensar, fulano é assim, né? Porque eu vou te dar algumas características. Isso é a cara de ciclano. Isso, meu Deus, fulano tinha que estar aqui. Não, diga assim para a pessoa do seu lado: sabe quem tinha que estar aqui nessa manhã? Você. Amém? Você. Essa palavra é para você, essa palavra é para mim, amém? É para nós que estamos aqui nessa manhã. Então, não vamos aqui refletir sobre os outros, mas vamos refletir sobre nós. E fazendo só um parêntese aqui, vamos fazer um parêntese da palavra. Eu quero encorajar a igreja, aos homens. Cadê os homens valorosos? Levanta a mão aí. Oxente, que voz é essa? Não, de novo, cadê os homens? Aê, aquele grito assim dos 300. Isso, homens de Deus, homens valorosos,
Homens cheios do Espírito Santo, amém? Então, homens, o congresso de vocês está chegando, como foi anunciado pelo nosso pastor Gabriel. E eu gostaria de pedir doações aos homens, doações de roupas masculinas, sapatos, artigos esportivos, amém? Coisas assim que vocês gostam, né? Bonés, tem gente que gosta de chapéu também, né? Pastor Guilherme gosta, aquele chapéu Panamá. Meu pai gosta de chapéu, meu pai está aqui nessa manhã. Aquele homem de Deus bonito lá no fundo, jovem, é meu pai, viu? Não se assustem, é meu pai. Ele é jovem, mas é meu pai. Ele começou a carreira cedo, né? E ele gosta de chapéu também. Então, você que gosta, você que tem mais um estilo diferente, gosta de gravata, gosta de sapato bico fino, né? Pode doar também. Por quê? Porque durante o congresso nós vamos fazer um bazar também para os homens, tá? Vai ter bazar para os homens, vai ter muitas comidinhas gostosas para os homens, diferentes do que as mulheres gostam mais de doce, de outras coisas, mas vai ter muita coisa que os homens apreciam mais. Vai ser muito legal, amém? Então agora fechando parênteses, você já pode doar já. Tá? Então, a partir de hoje à tarde, no culto dos jovens, você pode trazer. No nosso culto das 17 horas, você pode trazer. No Tadel, leva para a célula, para o seu líder trazer. Enfim, como você quiser. Vai se movimentando, porque nós vamos fazer um bazar muito lindo para os homens. Amém? Agora, feche parênteses. Vamos voltar para a palavra. Glória a Deus. Então, como eu mencionei, muitas pessoas perdem a oportunidade na vida por causa de insubordinação. E muitas vezes nós perdemos oportunidades com Deus por causa da desobediência. E você pensa, não, eu sou obediente. Por isso que nós vamos examinar 2 tipos de obediência. Diga assim para o seu irmão que está do seu lado, vamos participar. Diga assim, ó, cada tipo de obediência tem uma recompensa. Então, fique ligado para você descobrir qual a recompensa você está tendo. Amém? Você que vai descobrir. Então, nós vamos falar sobre a obediência externa versus a obediência com paixão. A obediência com fidelidade. A obediência com entrega total. Amém? Nós vamos ouvir isso. Primeiro, nós lemos aqui sobre quem? Sobre Jonas. Todo mundo conhece essa história de Jonas, não é verdade? As histórias infantis bíblicas trazem muito a história de Jonas para ministrar nossos filhos quando pequenos. Olha, Jonas foi desobediente e ele parou na barriga do peixe. E muitas vezes nós achamos que aquilo é fictício, é como a história do Pinóquio, é como a história da Chapeuzinho Vermelho e tantas outras, mas não são histórias, são histórias bíblicas verdadeiras, homens e mulheres de Deus, como você e eu, que passaram e viveram, e Deus faz questão de registrar em sua palavra, sabe por quê? Deus registra momentos de vitória, mas Ele registra os fracassos para nos ensinar que quando nós decidimos andar na nossa direção, nós podemos fracassar. Quando nós decidimos que o que nós pensamos é melhor, nós podemos fracassar. E Jonas é um exemplo dessa obediência externa. Eu vou citar para você uma pequena passagem do livro Evitando as 12 transgressões, do Sérgio Scataglini. Você pode ler esse livro, é muito impactante. E ele diz assim, que a obediência externa traz uma mudança de comportamento, mas não de atitude. Eu mudo o comportamento, mas a atitude está falando de dentro. A atitude está falando de essência. Isso é muito forte. Por isso que nós podemos parcialmente obedecer. E aí a gente vai entender as características da obediência externa vistas por Jonas na Bíblia.
Eu não sei, mas eu já tive meus dias de Jonas, eu não sei você. Mas glória a Deus, eu tomei uma decisão, cansei, né? De ficar nos dias de Jonas e ficar na barriga do peixe. E ficar tendo que ser colocada por Deus num castigo, numa repreensão, para aprender como deve ser. Então, em primeiro lugar, o que é que uma característica da obediência externa proporciona na minha e na sua vida, se estivermos nessa linha, é desviar-se da direção de Deus. Olha o que no início que nós lemos, no capítulo 1, Deus disse a Jonas, Jonas, se dispõe, diga, se disponha, e vá à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. O Senhor trouxe o endereço, Jonas, eu quero que você me obedeça. Jonas, você é um profeta que eu levantei. Você é meu filho. E você vai naquela cidade porque a malícia subiu até mim e eu quero acabar com isso. Mas o que é que Jonas faz? Ele se dispôs, mas para ir para... Ninguém lembra para onde Jonas foi, não? Fala aí forte. Tarsis. Jonas se dispôs, mas não para fazer a vontade de Deus. Ele falou, ó, vou partir a 1000, vou embora para Tarsis. Que negócio de ir para Nínive, um povo terrível, um povo bárbaro, um povo que não quer saber de Deus, um povo que mata o nosso povo. Eu não quero saber de ir para Nínive, eu vou para outro lugar. Quantas vezes o Senhor está te chamando para fazer algo? No domingo passado, eu não estava aqui, eu e o nosso apóstolo, nós viajamos para um congresso de discipulado lá em Vera Cruz. Nós fomos para Porto Seguro, mas o congresso era em Vera Cruz e em Eunápolis. E o pastor Otávio ministrou aqui sobre uma direção que Deus trouxe para nós como igreja. Sabe, igreja, diga assim para o seu irmão que está ao seu lado, Deus não gosta de mesmice. Deus não gosta de águas paradas. Ele gosta de agitar as águas. Amém? Porque quando o Senhor agitava as águas, o que é que acontecia naquele tanque lá de Siloé? Quando agitava as águas, quem mergulhava era curado. Quem mergulhava era curado. Então o Senhor quer agitar as águas do seu coração. Ele quer agitar as águas do Espírito dentro de você, para que pessoas que encontrem você sejam curadas, sejam tocadas, sejam salvas, sejam libertas, amém? O Senhor não quer que nós estejamos na igreja gordinhos espiritualmente, cheio de unção, cheio de bênção, cheio de palavra. Oh, aleluia, que coisa deliciosa. E nós vamos para casa, todos gordinhos, as famílias dos gordinhos, gordinho espiritual, tá bom, irmão? Não estou criticando ninguém, entenda. O gordinho espiritual, que meu marido, ele é um pouquinho gordinho também, né? Então, tá tudo certo, né? Então aquele gordinho espiritual, ele vai lá, e aí, ele está ali atrás. Meu marido está lá atrás, irmãos. Por isso que eu tomei um susto, que eu vi tamanha beleza. Aleluia. Né? E aí tá todo mundo assim, os gordelinhos espiritual. Vamos para casa, aleluia. Que palavra boa que a gente recebeu. Mamãe, papai, filhinho, todo gordinho. Né? E tá todo mundo cheio de Deus. Mas não consegue esvaziar para ficar um pouquinho mais magrinho e depois buscar mais. Esvaziar, derramando sobre outras vidas que espiritualmente, irmãos, estão secos, como terra seca. O povo de Nínive estava como terra seca. Eles não conheciam a Deus, eles eram bárbaros, mas Deus tinha uma direção para Nínive. E o que é que o profeta faz? Vai embora. E em segundo lugar, o pecado, a desobediência nos afasta da presença do Senhor. Sabe? Quando Sansão foi escolhido para ser como um juiz em Israel, para ser nazireu de Deus, ele era tomado no Espírito Santo e ele trazia o juízo sobre os filisteus, ele livrava o povo de Israel, mas havia um pecado que dominava
Sansão, a prostituição, irmãos. Sansão não podia ver uma mulher. E ainda por cima do povo do inimigo. Então ele se aliançou com uma mulher filisteia, né? Se eu estou falando certo. E ele se aliançou. Então o que acontece? Resumindo, quando o cabelo dele foi cortado, que a força vinha dos seus cabelos, ele nem sentiu que a presença do Espírito saiu dele. Assim também Jonas nem sentiu, porque na hora que Deus manda um vento forte, na hora que a tribulação veio, ele estava fazendo o quê? Dormindo. Quando nós não estamos na obediência do Senhor, fazendo a vontade de Deus, irmãos, nós dormimos espiritualmente. Nós dormimos. Nós não conseguimos ouvir a voz clara do Espírito. Nós não conseguimos entender. E nós achamos ainda que Deus está contra nós. O que é que está acontecendo, Senhor? O Senhor me abandonou. O Senhor não está me mostrando mais. Por quê? Porque eu escolhi um caminho. O meu caminho e não o caminho do Senhor. Mas nessa manhã você tem a oportunidade de rever. Amém? Se você está escolhendo os seus caminhos, você tem uma oportunidade de rever nessa manhã e escolher o caminho perfeito. Escolher o caminho da obediência ao Senhor. Aleluia. Olha o que acontece. Em terceiro lugar, passará provações desnecessárias. Repita comigo. Passará provações desnecessárias. Jonas pega o caminho diferente. Jonas está ali no barco, começa a tempestade, começa aquela dificuldade. Irmãos, e junto com isso, eu já vou falar o número 4, que é: leva outras pessoas a sofrer o dano junto com você. Olha que coisa terrível. Jonas não estava sozinho, ele comprou a passagem para um lugar longe da presença de Deus, mas só que ele não estava sozinho no barco, irmão, tinha uma tripulação, tinham outras pessoas, e olha quantas pessoas poderiam naufragar, poderiam morrer por causa de Jonas. Quando estamos na desobediência, ou na obediência externa, você vai entender por quê. Ela é externa. Você não se importa mais com as pessoas. Você começa a criticar. Deus não olha mais para mim. Sabe, as coisas estão difíceis, as portas se fecharam. Também você não quer fazer mais nada. Perde o gosto pela vida. Não quer fazer nada por ninguém. Eu também estou assim, também não faço por mim, não vou fazer por ninguém. Entra um egoísmo na sua vida. Porque, irmãos, eu não sei você, mas eu já estive nesse lugar. Porque às vezes quando nós somos feridos, quando o inimigo usa pessoas para nos ferir, nos magoar, nós começamos a pensar: por quê? Por que eu vou fazer isso que Deus está pedindo? Por que eu vou fazer se essas pessoas só nos alfinetam? Por quê? Jonas pensou: por que eu vou para Nínive? Esse povo que nos maltrata, esse povo que mata o nosso povo, um povo bárbaro, um povo cruel. Por que eu vou padecer por um povo cruel? Por que eu vou me sacrificar por um povo cruel? Na verdade, Jonas não gostava daquele povo. Às vezes, Deus está colocando perto de você pessoas que te ofendem, pessoas que te maltratam. E você não quer evangelizar essa pessoa. Você começa a ficar duro. Você começa a ficar como Jonas. Você nem se importa mais. Mas o Senhor disse que se o teu inimigo, não foi o teu amigo, se o teu inimigo te pedir para você andar 1 milha, ande 2. Se ele pedir a sua capa, dê também a sua túnica. O Senhor fala que nós temos que amar os nossos
inimigos. E Deus queria ensinar uma lição a Jonas. Jonas, você é meu filho, meu profeta, mas você não ama essas pessoas. E nós precisamos entender o estágio que nós estamos na nossa vida. Sabe, irmãos, quando Deus nos chama para fazer algo, às vezes é difícil, a gente demora de compreender. Mas eu quero te dizer, quando você compreender, vai ser muito mais fácil do que você pensa. Eu lutei, eu fiquei na barriga do peixe muitas vezes. Sem querer assumir meu ministério, sem querer assumir o que Deus tinha para mim. Não, Senhor, não, pera aí, Senhor, que brincadeira é essa? Porque eu não posso viver uma vida normal, como todo mundo. Ir para minha casa, trabalhar, ter minha vidinha, ter meu sucesso profissional. Por que não, Senhor? Ser uma boa crente, ensinar os meus filhos na presença de Deus. Mas eu fazer, do meu jeito. Mas o Senhor falou, não é assim que eu te chamei. E o Senhor também pegou Jonas e ensinou ele. Porque Jonas, ele teve que parar na barriga do peixe. Mas diga assim uma coisa, na barriga do peixe, Deus vai falar com você. Mas cuidado, viu? Porque o temor que veio sobre Jonas foi o medo de morrer. Jonas teve medo de morrer. Quando Deus te aperta, quando Deus te coloca na prova, o temor que vem sobre a sua vida, qual é o temor que vem sobre você? É medo de morrer? É medo do inferno? O Senhor não quer que sirvamos a Ele por medo do inferno, por medo de morrer, mas Ele quer que sirvamos a Ele por amor. Querido, uma pessoa só vai ser tocada pelo Espírito Santo na sua vida se você fizer as coisas com amor. Fazer por obrigação não agrada a Deus. Fazer por obrigação é obediência externa. É o que Jonas estava fazendo. É o que Jonas, ele estava naquele momento, dentro da barriga do peixe, 3 dias. 3 noites. Deu tempo para Jonas refletir sobre muita coisa. Para Jonas pensar na sua vida. Para Jonas pensar nas suas escolhas. Para Jonas pensar sobre como ele estava conduzindo a sua casa, a sua história. Dava tempo para ele pensar. E ele pensou. E ele se arrepende. Mas olha a oração que ele faz no capítulo 2. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou diante de Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos dos montes, desci à terra cujos ferrolhos se correram sobre mim. Para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Aleluia. Jonas faz uma oração. Jonas, ele tem uma nova chance, irmãos. Quantos de nós nos arrependemos das nossas decisões? Eu me arrependi de muitas decisões. Aí eu já começo a entender o meu chamado e aceitar. Eu já começo a fazer algumas coisas. Porque nós estamos falando de uma obediência parcial. Uma obediência que eu que digo até onde eu vou. Eu é que digo como vou fazer.
Não, Senhor, eu vou te servir nessa área aqui. Não, Pai, eu vou fazer isso. Não, eu vou falar de Jesus para aquela pessoa que é legal. Não, Senhor, eu vou fazer dessa forma. Porque dessa forma é mais confortável para mim. Então, apesar de Jonas ter se arrependido, apesar de ter clamado a Deus, ele ainda não amava o povo de Nínive. Ele recebeu uma chance. Deus coloca ele para fora. Você pode ler depois, o livro de Jonas é bem pequeno. Você pode continuar em sua casa e você vai ver que Jonas, ele é expelido da baleia e ele cai da baleia não, do peixe, né? Que a Bíblia não diz se é baleia. É porque alguns livrinhos, histórias que dizem que é baleia. Mas não sabemos, é um grande peixe. Amém? Então ele é expelido e aí ele cai lá. Ele se levanta. Ele se recompõe. Ele entende uma coisa que você também entende, eu entendo. Olha, Deus é soberano. A vontade dele é soberana. Então é melhor obedecer. Mas obedecer como? Obedecer de que maneira? Contrariado, revoltado. Querido, amado, minha amada, Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu e o seu coração. Não faça nada para Deus por obrigação, porque você não vai ter vencido toda a etapa. Ele vai ter que voltar como oleiro, te pegar, levar na olaria de novo e dizer, peraí, meu filho, minha filha ainda não entendeu. Eu vou ter que trabalhar mais um pouquinho nesse vaso. Eu vou ter que apertar mais um pouco esse vaso. E aí você vai ver que Jonas vai. Ele quer saber, eu vou cumprir, né? Eu já sei que a mão de Deus pesa quando a gente não faz, então vou fazer. E aí ele chega lá em Nínive sem compaixão, sem amor. E começa a declarar, povo de Nínive, assim diz o Senhor, se você não... O juízo, Deus vai descer com juízo. A sua malícia subiu até Deus e o Senhor vai descer com juízo sobre vocês. Pá! Lança a palavra e sai. Sai e espera. Mas diga assim, mas o inesperado de Deus acontece. E muitas vezes você não estava preparado para esse inesperado. Jonas também não estava. Ele também não estava preparado, irmão. Sabe por quê? Ele sentou e esperou. Agora o fogo vai cair. E esses miseráveis vão ser tudo queimado. Agora acabou. O juízo de Deus chegou. O juízo de Deus chegou na minha vida. Aqueles que se levantaram contra mim. Não é assim que às vezes você começa a dizer? E umas músicas aí mais ou menos que começa a jogar meio que umas pragas nos outros, né? E você vai ver, vai receber o fogo, sua cabeça vai queimar. Pá! E você acha que Deus vai fazer assim. E você para e espera. Agora vai vir o juízo. Agora que Deus vai fazer. Essa pessoa vai vir rastejando, vai me pedir perdão. Enquanto Deus vai dizer para você, ei, se eu habito em você, vai você primeiro e pede perdão. Vai você primeiro e dá a outra face. Muitas vezes estamos esperando cair o fogo do céu, consumir tudo, acabar com essa raça de víboras. Mas os ninivitas fizeram algo. Toca aí no seu irmão. Os ninivitas fizeram algo que moveu o coração de Deus. Diga, porque quando há arrependimento sincero, Deus pode mudar o seu juízo. Quando há arrependimento sincero na sua vida, irmão, às vezes você está pensando que é no outro, mas Deus está falando para você e para mim. Meu filho, quando há arrependimento sincero em você, eu posso mudar a sentença que eu ia liberar sobre a sua vida. Eu mudo o juízo. Deus muda o juízo que Ele ia lançar sobre a sua cabeça. Ele muda quando há arrependimento. Aquele povo de Nínive, do maior ao menor,
Todos, o rei decretou, todo mundo começou a jogar cinza na cabeça, rasgar suas vestes, decreta jejum, ninguém come, todo mundo se prostra e começa a chorar e começa a clamar perdão ao Senhor. E aí Jonas, olha o que está acontecendo, cadê o juízo? Deus, eu que sou teu povo, o Senhor não está me defendendo, esse daí que não é povo de Deus. Agora trazendo para a nossa realidade, quem disse que não é povo? Se Jesus morreu por todos, se o mesmo sangue que foi derramado por mim, por você, foi derramado por toda a humanidade, então quer dizer, meu irmão, que aquela pessoa que está lá fora é seu irmão em Cristo, só que ele ainda não sabe disso. E Deus está contando com você e comigo para ir lá dizer, para ir lá bater na porta e levar a mensagem de paz, de vida, de transformação, de salvação. O que é que você está esperando para bater na porta do seu vizinho e levar essa mensagem? Estamos esperando o juízo de Deus, muitas vezes. Estamos esperando, fulano vai ver quem é Deus. Fulano vai ver com quem é que Deus está. Deus está com você, mas quer estar com ele também. Deus também quer estar com essa pessoa. E Jonas precisou ser moído mais uma vez. Deus precisou trazer uma lição. Jonas vai embora desolado. Não estou te reconhecendo, Deus. O Senhor não é mais o mesmo. O Senhor fazia grandes juízos sobre Israel. O que é que está acontecendo? Ele vai, ele acha uma planta. Ele se deita naquela planta. Ele fica sobre aquela sombra. Deus faz crescer aquela planta. Ele está ali coberto, naquela brisa gostosa. E ele dorme. Só que aí vem um bicho e come a planta, que estava trazendo brisa, que estava trazendo sombra sobre a cabeça dele. E ele se revolta. Assim também você e eu, quando Deus começa a mexer nas nossas estruturas e tirar o nosso conforto e tirar as coisas que nós gostamos, que nos agradam, e você fica pensando, o que é isso agora? Que levante. O inimigo se levantou contra mim, não é o inimigo. Diga para o seu irmão, não é o inimigo. É Deus te treinando. Ai, irmãos, quantas vezes eu sofri, meu Deus. Porque meu primeiro desafio ministerial foi lá em Brasília, com meu esposo. Eu sofri, irmão, sofri para entender. Eu trabalhava fora, mas às vezes eu gastava horas diante do computador. Se você calcular meus horários de almoço, de mais de um ano, não sei, me ajuda aí alguém de matemática, meu pai é bom de matemática. Um horário de almoço, né? Tem 1 hora mais ou menos, entre 1 hora e 1h30. Durante um ano, dá quantas horas? Me ajuda aí, gente. 365 horas, se for 1 hora, né? Fim de semana também. Então dá um pouco mais, né? Dá, sei lá, 400 e alguma coisa de horas. Você já pensou isso? Eu gastava essas horas diante de um computador, procurando concurso, procurando, dizendo, Senhor, por que o Senhor não abre? Por que o Senhor não abre a porta para mim? Por que o Senhor não me dá um emprego melhor? Por que o Senhor não abre, Deus, uma porta assim de um concurso, um salário federal? Eu estava na capital do Brasil, salário federal, é bem isso, irmãos. Eu estava, meu Deus, tantos benefícios, eu já estava sonhando com aquilo. Eu ficava todos os dias no horário do almoço, irmãos. Às vezes eu nem saía, comia ali na frente do computador, olhando, concurso disso, concurso daquilo, me inscrevendo, perdendo dinheiro às vezes, porque, né? Enfim, não passava. Até que Deus faz uma planta crescer para mim. Eu passo no concurso, passei no concurso federal, para professora de inglês. Eu sou formada em letras, com inglês, e aí eu passo no concurso federal. Que maravilha! Que maravilha! Só que eu fiz o concurso para
professora, já graduação, mas eu faltava 6 meses para me formar. E todo mundo, não se preocupa, porque demora para chamar, tem fila, tem não sei o quê. Foi a plantinha que Deus cresceu na minha cabeça. E no meu coração, uau, meu dia chegou. O hino da vitória, toda vez que o mar vermelho tiver que passar, sou eu, ó. Esse homem para me ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Deus me viu. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vai te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor um hino de vitória. Do outro lado cantou. Eu estava cantando meu hino de vitória. Mas chegou meu dia, irmão, bora. Chamou, o negócio chamou antes. Mostra aqui documentação, mostra tudo. A irmã não estava formada. Levei tudo que podia comprovar. Mas aí a bancada olha para mim e diz: professora, se não tem o diploma, não pode assumir. E aí Deus come minha plantinha. O hino de vitória morreu. Veio a desolação. Mas aí o Senhor disse para mim, como disse para Jonas: por causa de um concurso, né? Você ficou tão triste. E não tem compaixão do povo dessa cidade. Vá amar o povo dessa cidade. Vá amar o povo que mora perto de você. Vá amar onde o Senhor te colocou. Porque quando você ama, quando você obedece ao Senhor, as coisas são diferentes. Estamos chegando ao fim. Agora abra a sua Bíblia comigo lá em Lucas 1, 26. Lucas 1, 26. Aleluia. Que você vai entender, irmão, que quando você passa e você começa a entender: Senhor, não é concurso. Não é planta, não é emprego, não é posição, não é nada disso. É simplesmente entender e obedecer. É simplesmente desejar fazer a tua vontade. É simplesmente se dispor ao teu querer. E aí em Lucas 1, 26, diz assim: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Aí agora você enche o seu pulmão de ar aí. Os 2 pulmões, você tem 2? Amém? Enche aí e vai dizer: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia. E aí então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra.
Olha, o anjo do Senhor também apareceu para uma jovem. O anjo do Senhor também foi na casa de uma jovem chamada Maria. De uma jovem que tinha intimidade com Deus, de uma jovem que era mulher de Deus também, tanto quanto Jonas tinha intimidade com Deus. Mas uma jovem que tinha em seu coração disponibilidade para obedecer. Disponibilidade, diga aí para o seu irmão, disponibilidade. Porque quando Deus falou, Jonas, dispõe-te, quer dizer, esteja disponível para fazer o que eu estou dizendo. Ele se tornou disponível para fazer o contrário. Mas aquela jovem, ela se dispôs a fazer a vontade de Deus. Deus encontrou no coração dela disponibilidade. Eu quero te dizer, quando Deus te pede para fazer algo, às vezes é difícil. Porque a saudação do anjo não foi fácil. Maria se perturbou. Ela ficou, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que saudação é essa? Eu estou sentindo alguma coisa estranha. Eu estou sentindo que Deus vai pedir alguma coisa de mim. Eu estou sentindo que Deus está mexendo nas minhas estruturas. Eu estou sentindo que o Senhor está quebrando com a minha zona de conforto. Eu estou sentindo que Deus está querendo me tirar de um lugar para me levar a um lugar mais excelente e elevado. Mas há um preço para pagar para chegar nesse lugar elevado. E aquilo mexeu com Maria. Mexeu. Então ela perguntou, eu não entendo como é que se fará isso. Ela não disse, eu não vou nessa onda sua não, Deus. O que é isso? Ficar grávida do Espírito Santo, que onda é essa? Que negócio é esse diferente? Não. Ela não pensou nas críticas. Ela não pensou nessa hora no que iriam falar dela. Sabe por quê? Porque o obediente, ele paga o preço. O obediente apaixonado, o obediente que ama a Deus sobre todas as coisas, ele paga o preço. O obediente, ele não retruca. O obediente faz com amor. O obediente, ele é dedicado, ele é zeloso, ele teme ao Senhor e ele não teme as circunstâncias. Por isso que Maria não ficou lá pensando, como é que será, negociando com Deus no campo da razão, mas ela perguntou, como é que vai ser isso? E o Senhor disse, Maria, vai descer sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo vai te envolver e algo poderoso vai acontecer na sua vida. Você vai gerar o Filho de Deus sobre a terra e ele reinará para sempre. Maria disse, como está aí na sua Bíblia, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra, conforme a tua palavra. Fica de pé, igreja, fica de pé, que eu quero orar por você. Quando você entende o seu chamado, quando você entende o que o Senhor te chamou para fazer, você vai parar de racionalizar e você vai começar a dizer, Senhor, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva, que se faça em mim conforme a tua palavra. Porque quando Deus faz, quando Ele libera a palavra sobre a sua vida, quando a palavra de vitória, quando a palavra do endereço de Deus vem sobre você, você não pode titubear, meu irmão, mas nós temos que pegar aquele endereço na nossa mão e dizer, Senhor, eis-me aqui, como servo, como serva do Senhor, me guia, me leva. Eu não sei como é, Pai, eu não sei, mas eu quero fazer a tua vontade. E Maria se tornou uma grande mulher de Deus. Maria enfrentou a sociedade de sua época, Maria enfrentou as dificuldades, Maria não teve medo. E nessa manhã
O Senhor está dizendo para nós: não tenha medo, porque o medo te paralisa, o medo te prende de fazer as coisas para Deus, o medo de deixar o meu emprego, o meu conforto, me paralisou de viver uma vida ministerial para Deus. O medo fez isso comigo, irmãos, por muitos anos, mas no dia que o Senhor me libertou, e Ele só pôde me libertar, e eu só pude experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando eu parei de racionalizar e pensar na minha vida, e pensar que meu Deus, dessa forma aqui é como eu vejo que eu posso sobreviver, é como eu vejo que eu posso fazer, mas o Senhor está te dizendo: como Ele vê é melhor. A forma que Ele vê é melhor, o jeito que Deus tem é melhor, a maneira de Deus fazer é melhor que a sua. Por isso, nessa manhã eu quero te dizer: faça uma escolha. Faça uma escolha. A nossa vida é feita de escolhas, irmãos. A nossa vida é feita de escolhas. O Senhor falava assim comigo no caminho: até aquela pessoa que está depressiva numa cama, você sabia que ela fez uma escolha? Ela fez uma escolha de aceitar a depressão em sua vida. Ela fez uma escolha de acreditar que não tem mais saída e que o destino que ela tem é ficar ali numa cama. Mas quando ela tomar uma decisão e dizer: não, eu escolho que Deus tem um caminho melhor para mim, ela levanta da cama, ela toma um banho, ela bota uma roupa e ela sai daquele lugar, porque até aquele que está na inércia, que está parado, escolheu estar parado. Mas se você quiser entrar em movimento nessa manhã, entrar no movimento de Deus, o Senhor vai começar a movimentar a sua vida. Talvez você ainda não viveu nada do que Ele preparou. Talvez ainda você não viveu nada do que Deus tem para você. Você só viveu fragmentos e isso te deixou, extasiado, maravilhado. Mas eu quero te dizer: Deus tem muito mais para você, porque Deus conta com você para fazer história na terra. Deus conta com você para ser como Maria, para ser como José, que mesmo sabendo que o filho não era dele, mas o anjo apareceu e disse: José, não se preocupa não, Maria não fez nada errado, esse filho aí veio do céu, é Jesus que está sendo gerado no ventre dela. E ele decide se casar com Maria, e ele decide junto com ela educar Jesus na terra e servir ao chamado de Deus. Quando você decidir servir ao chamado de Deus na sua vida, você vai fazer história na terra. Sabe como você faz história na terra? Quando você leva Cristo às pessoas e eles começam a contar história. No dia que aquele irmão ouviu a voz de Deus e foi à minha casa, no dia que aquela pessoa, no dia que Sônia foi lá no trabalho e falou comigo, no dia que Otávio estava lá, ele meu vizinho, e ele tocou na minha campainha, e aí eu conheci Jesus. No dia que Helena entrou na minha história, o Deus de Helena se tornou meu Deus, e a minha vida foi transformada. E você vai começar a ver testemunhos sendo gerados na terra através da vontade de Deus na sua vida. Então nessa manhã eu quero que você feche os seus olhos e você tome uma decisão com o Senhor.